sejam todos bem-vindos, né? Bem-vindos ao grupo. E quem está aí pela primeira vez, e vamos que vamos, né? O tema, então, é o texto Salário, Preço e Lucro. Eu escrevi um texto aqui de introdução, né? E daí eu vou ler, então, tá? Bom, o texto, então, Salário, Preço e Lucro, ele é resultado, né, das falas do Marx entre 20 e 27 de junho de 1865, né, portanto, o verão londrino, né, nas sessões do Conselho Geral da Associação Internacional dos Trabalhadores, em Londres, né. Só lembrando que esse texto, ele é uma continuidade, né, quer dizer, continuidade para nós aqui do estudo, né, do outro texto que a gente trabalhou, o Trabalho Assalariado e Capital, né. Então, por isso, também não vou ficar aqui fazendo grandes introduções. Ah, que beleza, o cara começou. E, então, esse texto, ele é resultado dessas, né, na verdade, uma polêmica, né, de 1865. Eu só queria lembrar, assim, antes de ler o texto exatamente, né, então, o Trabalho Assalariado e Capital era de 1849, esse texto é de 1865, então, assim, entre 49 e 65, né, passaram-se 16 anos, e aqui a gente pode dizer que a Luana chegando aí, nesse espaço de tempo, né, 1865, Marx já, vamos dizer assim, ele já tinha plena, vamos dizer, ou plena, ou quase plena, mas eu diria pleno domínio, né, da teoria que seria exposta no Capital. Então, o salário, nessa discussão do salário, preço e lucro, a não ser que eu esteja muito errado, mas eu não consigo ver assim, a gente já tem ali, né, uma prévia do que vai acontecer no Capital, né, no livro 1, que vai ser lançado, então, 2 anos depois, em 1867. Né? Então, diferente do Trabalho Assalariado e Capital, que ainda tinha aqueles problemas, né, que a gente já tratou, da questão do trabalho, da força de trabalho, nesse caso aqui, já o Marx, basicamente o Marx do Capital, né? Então, aqui, esse texto de 1865, né, foi um debate entre 20 e 27 de junho, né, no Conselho da IT em Londres, né? E nesse período, então, na verdade, era um período de greves, né, de movimentos grevistas, né, da década de 1860, que, na verdade, começou no final, né? E eu falo um pouco aqui do contexto, né? A Londres, então, né, é um centro, um epicentro, né, da Revolução Industrial. Então, eu destaquei aqui algumas coisas que aconteceram. Eu também usei esse outro livro aqui, que é uma outra biografia do Marx, que chama Karl Marx, Grandeza e Ilusão, né? Também eu fiz uma compilação desse com o do Zé Neto e com o texto, né? Então, alguns dados, assim, né? 1846, invenção da máquina de costura, né? Finais da década de 40, aperfeiçoamento das máquinas de trabalhar madeira. 1857, uso da máquina de costura para fabricar sapatos. 1858, invenção da serra de fita. Aí, nesse mesmo período, uso da energia a vapor nas serrarias, produção mecanizada de tijolos, né, aperfeiçoamento técnico das serralherias. Tudo isso, então, avançou o ritmo de trabalho, avançou o ritmo da divisão social e técnica do trabalho, ampliou o número de trabalhadores urbanos e industriais, e com isso amplificou-se a luta de classes, né? Então, quer dizer, Marx vivia ali naquele epicentro da Revolução Industrial no mundo, né? Em 1859, trabalhadores da construção civil fizeram uma greve de 6 meses, lutando pela redução da jornada de trabalho para, no máximo, 9 horas diárias. Então, 9 horas diárias, né, era a luta deles, uma greve de 6 meses. Os patrões, né, em troca, exigiram
que os trabalhadores repudiassem as associações sindicais, o que não foi aceito. Então, entrou-se em greve, né? No final da greve, não houve nenhuma vitória quanto à jornada, a redução da jornada, mas também os patrões não conseguiram o objetivo de afastar os trabalhadores, né, dos sindicatos. E é uma greve que atingiu cerca de 24 mil trabalhadores, pedreiros, marceneiros e serventes. Né? Então, 1859, né? O que acontece? Que isso tudo vai gerando o caldo, né, que vai dar no livro, né? Houve nessa greve, especialmente, uma solidariedade nacional, né, incluindo a doação de 3 mil libras esterlinas, né, da Sociedade dos Engenheiros Unidos, né, da Inglaterra, que foi um sindicato primordial, né? Desde 1850, ele se estabelecia, então, como uma associação nacional, né? Então, a Sociedade dos Engenheiros Unidos, ele forma uma nova modalidade de sindicato de nível nacional, né? Que inspirou outros sindicatos, né? Como os sapateiros, enfim, que eram sindicatos bem importantes. Então, em 1860, né, logo depois da greve, foi fundado o Conselho Sindical de Londres, né, cujo objetivo era zelar, eu estou lendo aqui, tá? Zelar pelos interesses gerais dos trabalhadores, tanto políticos como sociais, dentro e fora do parlamento, e usar a sua influência em apoio de qualquer medida que possa beneficiar os sindicatos. Então, foram esses líderes sindicais londrinos as bases iniciais da Associação Internacional dos Trabalhadores. Por isso que eu estou falando isso, porque isso é que gera a associação onde vai se dar esse debate do salário, preço e lucro, né? Então, em 1863, dia 5 de dezembro, né, no discurso para as classes trabalhadoras, o sindicalista chamado George Odger, que era dos sapateiros, né, de West London, então, assim, 5 de dezembro de 63 é um ano antes da fundação da Associação Internacional, que vai ser fundada em 64. Né? Ele dizia assim, então, esse sapateiro, né, George Odger, no discurso para as classes trabalhadoras: a fraternidade entre os povos é altamente necessária para a causa dos trabalhadores, pois descobrimos que sempre que procuramos melhorar nossa condição social pela redução das horas de labuta ou pelo aumento do preço do trabalho, os nossos patrões ameaçam trazer franceses, belgas e outros para executar as nossas tarefas por salários mais baixos. Acho que é bem atual, inclusive, isso, né? Vamos lá. Ou seja, né, a luta internacionalista se constitui, então, como uma luta contra os furagreves, né, que é uma tática patronal que foi se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Um dos objetivos dessa organização, a AIT, né, era expandir as conquistas dos sindicatos londrinos e ingleses para o continente europeu, cuja situação ainda era muito mais precária que a Inglaterra, né, que a inglesa. Em novembro de 1864, saiu o discurso inaugural da Associação Internacional dos Trabalhadores, né, e as suas regras provisórias. O discurso inaugural nitidamente demonstra a influência do Marx sobre a organização, né? Além da sua densidade sobre estatísticas e números da economia, né, que era especialidade do Marx, né, que era reconhecido pelos trabalhadores, ele era bom dessas coisas, né? O caráter internacionalista fica claro, né, e retoma, de certa forma, os prelúdios do Manifesto Comunista, escrito 16 anos antes, né? Então, o Manifesto 48, então, 16 anos antes. Bom, eu citei aqui a parte do discurso, eu não vou ler tudo, mas ele acaba, né, o discurso inaugural acaba com a frase: proletários de todos os países, univos, né, que é uma consigna já do Manifesto Comunista, né. Depois esse texto eu vou passar para vocês também, enfim. Antes de continuar, então, é preciso falar que Marx tinha pela AIT uma grande admiração, né, porque é justamente nessa organização que se encontravam os líderes sindicais, e, portanto, né, é por meio destes que Marx poderia ter acesso ao mundo do trabalho, eu coloquei aqui entre aspas, né, e mais, né, era um meio privilegiado de encarar a dinâmica da Revolução Industrial com marcha rápida naquele momento, né, então, ou seja,
a partir da AIT, desses contatos, quer dizer, se podia, além dos livros, né, ter um contato direto com o que acontecia no mundo do trabalho. Com isso, chegamos perto do que nos interessa nessa apresentação, né, que é localizar o texto salário, preço e lucro. O trabalho de Marx na AIT era semanal, nas reuniões do Conselho Geral da Associação. O seu papel mediador entre as correntes europeias e britânicas foi exemplar, né, em fazer essa mediação. Era uma associação extremamente diversa, né? Outra, não diversionista, né, mas diversa. Outra característica de Marx era produzir respostas rápidas aos acontecimentos. Né? Então, Marx também, como intelectual da AIT, ele estava muito de olho em tudo que estava acontecendo no mundo, né? E sempre produzia cenários de conjuntura, né? O que era muito rico para uma associação internacionalista, né? Quer dizer, era preciso entender o que estava passando no mundo. E o Marx tinha esse papel, né? Veja o que um contemporâneo, então, da AIT, o Edward Beasley, diz sobre o Marx, né? A ninguém se deve mais o êxito da associação do que o Dr. Karl Marx, que, em seus conhecimentos da história e das estatísticas do movimento industrial em todas as partes da Europa, imagino eu que não tenha rival, né? É assim que o Marx era visto, então, como uma referência intelectual, né, dentro do movimento, né? Então, é como esse líder intelectual da AIT que Marx se defronta com o cidadão Weston, que era um carpinteiro, né, adepto do cartismo, né, do movimento cartista, que tinha surgido no começo do século XIX, mais ou menos, as primeiras décadas, né, que era conhecido como aquele movimento que quebrava as máquinas, né, e era próximo ao John Stuart Mill, né, segundo o Zé Paulo Neto. Quer dizer, o Zé Paulo Neto fala isso, esse outro aqui não fala, então por isso que eu destaquei que foi ele que falou, né. E ele era membro, Weston, né, do Conselho Geral da AIT. Então, foi como líder intelectual da AIT que o Marx entra em debate, né, nesse período aí, no verão de 1865, né, a partir da sua proposição sobre os salários, né. Então, o Weston, como conselheiro da AIT, propôs, eu não tive acesso ao texto dele, né, original, enfim, a gente trabalha mais com o que o Marx escreveu mesmo, né. Mas veja, tem uma síntese aqui, né? Eu trouxe duas sínteses, a síntese desse autor e a síntese do Zé Paulo Neto. E aí eu vou ler rapidinho aqui. Weston, então, segundo Jones, né? Weston pôs em dúvida a validade dos sindicatos, uma vez que os salários mais altos resultavam apenas em preços mais altos. Só as cooperativas de produtores poderiam melhorar o padrão de vida dos trabalhadores. Baseando-se no trabalho que desenvolvia, então, em O Capital, Karl Marx, então, argumentou ao longo dessas duas reuniões que aumentos salariais poderiam provocar uma queda na taxa de lucro, mas deixariam inalterado o valor das mercadorias. Esse é o argumento principal, né, que o Marx fala ao longo do 1 né, que o aumento salarial, né, reduz a taxa de lucros, mas não muda o valor, né, o preço das mercadorias, né. A tendência geral da produção, porém, era reduzir os salários. Os sindicatos eram valiosos, dizia Marx, né, porque, ainda que só temporariamente, neutralizavam a queda das taxas salariais e limitavam a jornada de trabalho. Mas, acima de tudo, o valor dos sindicatos... Opa, peraí um pouquinho. O valor dos sindicatos estava em organizar a classe trabalhadora como classe. Isso é a palavra do Marx, né? Em geral, fracassavam os sindicatos por aceitarem as atuais relações entre capital e trabalho como permanentes, em vez de trabalharem por sua abolição. Também nada mais atual. Já o Zé Paulo Neto, ele fala na página 298, né? Sobre o Weston e sobre essa questão. Militante sério que sempre explicitou as suas ideias, Weston, na reunião do Conselho Geral de 4 de abril de 65, pôs em discussão a problemática sindical, com foco em greves e disputas salariais, formulando duas questões. Primeiro, as perspectivas sociais e materiais dos trabalhadores podem, em geral, ser melhoradas por aumentos salariais? É uma pergunta. Quer dizer, as perspectivas sociais e materiais dos trabalhadores podem, em geral, ser melhoradas por aumentos salariais? Pergunta. 2.
os esforços sindicais para garantir aumentos não prejudicavam outros ramos da indústria, fazendo com que, então, essas reivindicações não tivessem sentido, né? Então, abriu-se no Conselho um caloroso debate, com Weston sustentando para a sua primeira questão uma resposta negativa, e para a segunda, uma resposta positiva. Então, para terminar, né, o sindicalista Randall Kremer, e é legal que essa mesma fala está nos dois livros, né, disse, então, que Marx havia destruído os argumentos de Weston, que, seguido por outros militantes, carregava, segundo Marx, né, está bem no início ali do texto, uns argumentos teoricamente falsos e perigosos na prática. Então, por serem argumentos teoricamente falsos e perigosos na prática, o Marx, então, se debruçou nessa polêmica, né, e fez questão de aprofundar isso, porque a disputa política também passa, né, como diria, como Lenin iria dizer depois, né, que não há revolução sem teoria revolucionária. Então, se você não, como se diz, se você não tem uma teoria correta, você pode, então, incorrer em erro político, e isso é muito grave, né? Então, por isso, a polêmica do Marx com o cidadão Weston, né, como diz aí. Eu não entrei nesse texto aqui nos detalhes, né, das polêmicas, né, eu queria justamente deixar aberto aí a palavra para a gente continuar, agora já entrando no texto mesmo, enfim. Passo a bola para vocês aí. Eu vou falar, então. Primeiro, dizer assim que não conhecia essa parte histórica, né, da polêmica do Marx e o Weston, e achei interessante o Alessandro trazer esses elementos, né, para a gente. E, assim, eu fiz uma leitura, né, dentro do texto mesmo, destaquei alguns pontos aqui que eu achei interessante, mas o que eu achei também interessante é que esse texto ele explica um pouco da discussão que a gente tinha feito a respeito dos conceitos, né, de força de trabalho e valor do trabalho do texto anterior, né? Então ele, de alguma forma, ele complementa aquela leitura e eu acho que foi mais ou menos essa ideia dos editores, né, também quando colocaram esses dois textos em conjunto, né? Isso aí é uma suposição. Mas o que eu achei interessante, né, e a outra coisa também é que ele é a base, né, da teoria da mais-valia que vai estar no Capital. Então, aqui ele já traz os conceitos definidos, né, e não tem muita divergência do que está lá no Capital, né, em relação aos conceitos de força de trabalho, né, capital constante, capital variável. Ali ele ainda não denomina, né, o que com esse nome, capital constante, né, ele chama de máquina, ainda não tem uma denominação, mas ali, aqui nesse texto, ele já traz esses conceitos da forma como é aplicada no capital, né? E aí ele explica aquela situação anterior, ele mostra por que a força de trabalho, por que o trabalhador, né, entrega a sua força de trabalho e não o seu trabalho, não o valor do seu trabalho, né? Ele faz uma discussão, né, a partir dessa premissa da grandeza dos valores. Ele vai explicar como é que surgem os valores, né, que é basicamente a discussão da teoria da mais-valia. Da onde surgem os valores, né? Quem produz os valores, o trabalhador é o produtor dos valores. E aí eu achei duas coisas interessantes assim. Vou me estender um pouquinho, né, para falar, mas qualquer coisa vocês me cortam, tá? Eu achei interessante que ele aponta justamente, né, que os valores, né, eu me perdi aqui na fala.
essa produção de valores o que vai determinar, na verdade, o preço da mercadoria não é... Existe uma diferença entre valor e preço da mercadoria, né? Então, o trabalho é o que determina o valor da mercadoria, né? A produção, né, que vai determinar o valor da mercadoria, e quem vai determinar o preço das mercadorias é a competição dos capitalistas no mercado. Então, aí que ele destrói a tese do Weston, porque ele vai dizer o seguinte: olha, o aumento do preço da força de trabalho, né, o aumento do salário dos trabalhadores não incide no valor do preço da mercadoria, que vai incidir justamente na taxa de lucratividade do capitalista. Essa taxa de lucratividade é essa diferença, né, que tem entre o tanto de trabalho não pago, né, que é do trabalhador, que é a mais-valia, né, o tanto de trabalho não pago, e o preço da mercadoria no mercado, né? Então, por isso que a tendência, ele fala, o capitalista, a tendência dele é sempre rebaixar o valor do salário dos trabalhadores. Por isso que essa luta pelo aumento salarial, ela é uma luta justa, mais do que justa, né? O único problema dela é que ela vira uma luta de guerrilhas, né? Ele usa esse termo depois. Mas é uma luta justa porque ela reduz a taxa de lucratividade do capitalista, né? E aí eu destaquei aqui na minha leitura alguns pontos que eu achei interessante, quando ele fala da grandeza de valores, né? E até é para a gente discutir atualmente, né? Ele aponta o seguinte: o valor da massa de produção aumenta, né, com as forças produtivas do trabalho nacional aumentam e o total de dinheiro necessário para a circulação dessa produção cresce de modo continuamente. Então, se eu aumento a minha força produtiva, né, eu aumento o tanto de valor que está sendo colocado, né, na produção, na realidade, né? Por que eu destaquei isso? Porque essa premissa geralmente é usada pelos capitalistas, como foi usada na reforma da Previdência, para justificar, por exemplo, a necessidade da reforma da Previdência, né? Porque tem mais gente se aposentando, né? Hoje tem mais gente se aposentando do que gente na ativa trabalhando. Só que é o seguinte: esse trabalhador que é na ativa hoje, a força produtiva dele, ela é quase 10 vezes mais, se for analisar, ela produz mais vezes do que o trabalhador que se aposentou há 10 anos atrás, né? Então, a gente tem um acréscimo das forças produtivas, tem um aumento da produtividade. Então, um trabalhador hoje, eu não fiz esse cálculo, mas é possível que um trabalhador hoje produza 10 vezes mais do que um trabalhador, né, há 10, 20 anos atrás. Então, não é essa lógica que é utilizada para a gente justificar a reforma da Previdência, né? Então, até que, se a gente for olhar o superávit primário, tudo, né, essa lógica da reforma da Previdência cai por terra, né? Então, eu achei interessante esses pontos, né? Eu tenho mais coisas, teria mais coisas para falar, eu anotei tudo num caderninho aqui, mas não sei se alguém quer fazer algum comentário. Eu não gosto de ficar monopolizando a fala, sabe? Então eu vou deixar alguém comentar, depois eu falo mais coisas que eu anotei aqui. Valeu, Saulo. Pegar alguma coisa que o Saulo falou aí, acho que é interessante que ele já trouxe também mais para a realidade, assim, né? Vamos dizer, para a contemporaneidade, né?
mas eu acho que, quer dizer, esse texto traz bastante coisa para a gente entender mesmo. Ai, meu Deus, espera que eu me perdi aqui agora. Tá bom. É que eu estou com uma apresentação só com os dois aqui, aí eu me perdi. Bom, então, ó, primeira coisa, né, esse argumento, né, vou voltar um pouco lá, acho que esse argumento do Weston, né, de que se a gente luta por aumentar o salário, essa luta não tem nenhum sentido, porque aumentando o salário, o capitalista vai ter que aumentar as mercadorias que a gente vai ter que comprar para poder né, subsistir. Então, Saulo já falou aí, mas acho que é importante reforçar, né? Quer dizer, há uma diferença fundamental que aí, lógico, o Marx está fundando a sua maior contribuição, né, talvez para a crítica da economia política, né, que é a teoria do valor. Então, há uma diferença muito grande entre o preço da mercadoria e o valor da mercadoria, né? Então, essa diferença não é uma diferença só de nome, é uma diferença, né, de fundamento. Então, você você pedir o aumento do salário, né, o aumento do salário não tem nada a ver com o valor, né, porque o valor ele significa praticamente o que o montante de trabalho que o trabalhador imprime na mercadoria, né? Quer dizer, o valor ele é resultante da atividade, né? Não tem nada a ver com o salário, né? O salário é o pagamento, né? O pagamento acordado aí entre trabalhadores e patrões por um determinado período em que se contrata e tal, e tem a ver com o pagamento de um mínimo necessário para a reprodução, né, dos trabalhadores. Mas valor tem a ver com o que o trabalhador imprime na mercadoria, né, e aí, lógico que enxugando tudo num processo de abstração bastante importante, né, o Marx chega à conclusão de que a essência do valor, né, é o tempo de trabalho, né, impresso, né, na mercadoria. Impresso, entre aspas, né, não é bem impresso, mas enfim. Então, entre valor e preço tem uma diferença, né, brutal, uma diferença que, na verdade, muda tudo, né, politicamente falando, porque só pelo preço da mercadoria você não, da mercadoria força de trabalho, você não chega a compreender o processo de exploração, né? Uma coisa que me chamou a atenção, eu também vou deixar por aqui, vou fazer só esse comentário, né? Porque ele vai contra o senso comum um pouco, né? E aí eu me lembro bem da Lígia, né? Falando isso nas aulas, né, Rafa? Não sei se você lembra também. Que ela fala assim, bom, na verdade, não ela, né? O Marx fala aqui, né? O trabalhador sempre, o salário sempre... quer dizer, o trabalhador vai receber pelo trabalho que ele realizou, né? Não é aí que está o segredo da exploração, né? O segredo da exploração está, né, justamente no valor, né? Ou seja, no tempo de trabalho que o trabalhador produz mercadoria a partir do seu trabalho, do seu esforço, da composição orgânica e mecânica, né, da relação do trabalhador com a máquina, né, enfim, na produção de mercadoria. Esse é o segredo da exploração. Então, o salário não é o cerne da exploração capitalista, mas é o valor, né? É o mais valor, né? É o tempo de trabalho, né, que o trabalhador produz, né, sem receber. E aí o processo de abstração, né, que o Marx fez é chegar nessa essência que é o tempo, né, o tempo de trabalho, né? E aí depois a gente vai ver, né, mais para frente no Capital também, mas aqui já está, né, um pouco já declarado isso, né? Quer dizer, é o tempo de trabalho, a mais, né? É o sobretrabalho, enfim, o segredo, né? E não o salário. O salário, eu lembro que a Lígia sempre falava para ela assim, o salário sempre vai ser justo, né? O salário é justo, ele é um acordo que você faz e ele está ali, você vai sempre receber, né? Mas
não é pelo salário que você vai, né? O que ocasiona o aumento do salário é uma redução da taxa de lucro, né? Uma redução da taxa de lucro, mas mesmo a redução da taxa de lucro ainda não resolve o problema da exploração capitalista, né? Enfim. Eu acho que é legal isso, assim, esse contrassenso comum, vamos dizer assim, né? Porque se a gente olha só pelo fenômeno, a gente olha o salário, né? Mas o salário encobre essa relação real de exploração, né? Eu acho que isso que é um dos segredos aí do capital, né? Ô, professor, pensando nessa questão agora do tempo de trabalho, eu acho que é a partir dessa categoria mesmo que ele começa a desenvolver, né, toda a análise dele, que aqui no ponto valor e trabalho, ele fala, cidadãos, cheguei ao ponto em que devo necessariamente entrar no verdadeiro desenvolvimento do tema. E aqui no desenvolvimento desse tópico aqui, é onde ele vai inserir essa categoria do tempo de trabalho socialmente necessário para começar a elucidar essas explicações que o Weston e esses autores aí que ele está dialogando anteriormente não conseguiram responder, né? Acho que seria mais ou menos nessa lógica a discussão dele. Muito bem. Ana levantou a mão. Só fazer uma contribuição, né? Isso que você falou do salário, né? De esconder essa exploração, né? E quando a gente discute, né? Aqui no direito, com o professor de direito do trabalho, né? Que o viés dele é bem empresarial, né? Então ele não consegue nem fazer o contraponto do trabalhador, né? Então ele traz só a experiência dele defendendo o empresário e ele afirma, né? A todo momento assim que é difícil ser empresário, né, empregador aqui no Brasil, né, porque o que ele paga de salário, que na visão dele, né, é justa, e como o Alessandro falou, né, na visão de todo mundo é justa, né, o que ele paga em salário é quase a mesma quantia que ele paga em imposto, né, então ele faz sempre esse discurso, né, então é muito difícil de você discutir com os advogados aí que defendem o empresário, né? E aí você vê assim, né, o quanto que para eles é muito justo esse salário, né? É um salário que vai pagar, né, vai garantir aí a sobrevivência do trabalhador, né? E quando estou estudando aí a partir da teoria do valor, né, que eu vou chamar de teoria valor clivagem, né? Vou dizer que os trabalhos domésticos e cuidados entram dentro da lógica capitalista como um valor cisão, um valor separado aí da teoria do valor, né? Então você vê assim quanto que isso se mistura aí nessa lógica do salário, que esse valor que a mulher, né, traz aí para agregar o trabalho do marido é desconsiderado nessa lógica do capital, né? Então tudo fica muito muito disfarçado, né? E aí você vê o quanto que o Marx foi importante para trazer essa diferença entre o salário e o valor, né? E numa das primeiras reuniões com o Tumolo, né? Nas primeiras aulas com o Tumolo lá na UFSC, né? Ele chegou e perguntou, né? Justamente isso, qual é o valor e qual é o preço, né? Então ele fez essa brincadeira aí com a gente para começar discutindo essa questão aí do preço do salário, do preço das coisas, do preço da mercadoria e o que seria o mais valor e o valor, né? É um conceito bem importante aí que a gente às vezes se pega quando você faz essa pergunta meio rápido, você dá uma resposta bem errada aí da questão do valor e do salário e do preço, né? Também peguei um conceito interessante aqui, que também está no Capital, né? Que é a ideia interessante para a gente da educação, que é a ideia da normalidade da força de trabalho, né? Que o Marx traz aqui, que além dessa, quando ele vai discutir a composição do salário, né, o preço da força de trabalho, ele vai dizer o seguinte: olha, teoricamente seria o trabalhador que gasta mais tempo para produzir uma mercadoria, ele poderia cobrar um valor maior por isso, né? Quanto mais tempo gasto na produção
um objeto, uma mercadoria, mais valor tem essa mercadoria. Só que no mercado tem uma regulação, uma regulamentação, e isso levaria à falência, né, do capitalismo. Então é preciso ter uma normalidade, né, do trabalhador. O que é essa normalidade? Uma quantidade de meio, além dessa quantidade de meio de subsistência, né, os alimentos tal, que vão trabalhar, tem que ter uma capacidade, né, uma quantidade de habilidades e capacidades para poder manusear, né, os meios de produção, as coisas produtivas que estão em questão. E aí aí que eu penso para discutir o papel da educação, né? Por que a burguesia também vai defender a educação pública, né? E aí, não entrando na discussão da contradição que tem em torno disso, mas justamente a defesa da educação, do ponto de vista da burguesia, do capital, ela está justamente nessa normatização, né, da força do trabalho. É você garantir uma força de trabalho que esteja adequada aos meios de produção daquele momento, daquele período, né? Então, dentro dessa lógica do custo, do valor do trabalho, também entra essa educação do trabalhador, a instrução do trabalhador, ela faz parte desse custo, desse valor do trabalho, né? O valor porque ele diminui o tempo da produção, né? Então, quanto mais habilidade tem o trabalhador, mais adequado ele está ao modelo produtivo, ele consegue produzir com menor tempo, né? O tempo adequado daquela mercadoria, né? E aí a discussão do preço dessa força de trabalho, que é o salário que ele vai receber em troca disso. Então, a gente também eu achei interessante esse ponto, essa discussão que ele traz, e aí eu pensei para a discussão da educação. E outro ponto que achei interessante também, aí é só a título de curiosidade mesmo, a gente leu o Ricardo Antunes, né? O Ricardo Antunes usa bastante a expressão servidão voluntária, né? E aí eu achei no texto, né, onde que o Marx fala sobre isso. Daí que agora aqui também me escalou, olha, da onde que o Ricardo Antunes tirou essa expressão servidão voluntária, porque o Marx usa isso como um sinônimo do trabalho assalariado, um sinônimo do capitalismo, né? A servidão voluntária. Ele vai ser bem com os capitalistas, né, com os economistas do capital. Ele fala os economistas capitalistas eles ficam horrorizados, né, com o trabalho feudal, onde o servo trabalhava 3 dias, né, para o senhor e depois 3 dias para ele, 3 dias para o senhor. Mas qual que é a diferença disso para o trabalho assalariado, né? Não há diferença. A única diferença é que ele trabalha horas, né? Ele entrega, né, uma parte diária da jornada do trabalho dele para o capitalista, só que de forma voluntária, e não de forma como era no trabalho servil, né? Não de modo né, agressivo, mas de forma aparentemente voluntária, lógico, Deus, né? A gente tem todos os aparelhos, né, do Estado que impõem essa lógica, né, do trabalho assalariado para os indivíduos. Mas aí me caiu essa ideia, né, a expressão servidão voluntária, né, aqui nesse texto aqui que o Marx faz uma analogia do modelo feudal da servidão com o capitalismo.
Ô, Saulo, só uma coisa interessante, né, nessa passagem, assim, o que muda é o desenvolvimento da superestrutura, né, do Estado capitalista, né? E aí a sua forma jurídica, né, do Estado, que coloca em ambos os lados, né, do capital e do trabalho, né, um contrato, né, que coloca duas liberdades juntas, né, e o Estado é o terceiro, né. Eu gosto de falar que o Estado, ele é bom, deixa quieto, não vou falar desse. Mas o Estado é o terceiro, né, como diz o Mascaro, né, Ana? O Estado é o terceiro. Em qualquer coisa que a gente faça, o Estado é o terceiro. Se eu vou no mercado, compro uma mercadoria, eu estou pagando imposto para um terceiro. Se eu caso no cartório, tá eu e a noiva, mas estou assinando um contrato, né, que está regulado pelo Estado. Então, o Estado está sempre presente como um terceiro, garantindo esse ambiente de liberdade, né, vamos dizer assim, né, a liberdade burguesa, formal, que aí, no caso, que você falou, que o Ricardo Antunes fala, né, no título do livro, né, enfim, é voluntário nesse sentido de que ninguém é obrigado, né, mas, ao mesmo tempo, é livre para assinar contrato, é livre para aceitar o salário ou não, é livre para aceitar a jornada de trabalho, mas, de fato, a gente sabe que a liberdade, ela é bem relativa, enfim, isso a gente já sabe, né? Mas é interessante isso, mas eu acho que o desenvolvimento entre o feudalismo e o capitalismo, nesse sentido, não é obrigado, mas entre o feudalismo e o capitalismo, é esse desenvolvimento desmesurado da superestrutura estatal, né? Quer dizer, e aí entender que essa superestrutura, ela não é só o reflexo da produção, mas ela garante a produção, né? Quer dizer, sem essa superestrutura que garante a igualdade formal entre trabalhadores e patrões, né, o que não existia na Idade Média, né? Quer dizer, o servo sabia que era servo, né? Ele tinha obrigações, né? Era uma servidão de verdade, né? Era uma servidão, a nossa é a voluntária, por quê? Porque ela parte da vontade, né? Inclusive, né, na minha época, a gente pegava o recorte de jornal, né? O Saulo também, acho que é mais ou menos. Pegava o recorte de jornal e voluntariamente, no domingo, né? Segunda-feira de manhã, pegava o metrô e ia procurar emprego lá no centro, né? No McDonald's, no Bob's, dessas coisas todas. E, quer dizer, por vontade própria, a gente ia buscar emprego, né? E vai buscar emprego, todos vão, né? Fora os desalentados aí. Então é interessante. E aí, assim, quando a gente fala do salário, né, o salário é essa mediação, né? Essa mediação regulada de alguma forma, né? E cada vez mais desregulada. Essa é a questão também contemporânea, né? Quer dizer, cada vez mais se desregulariza, né? Essa relação, né? E aí também causa... E às vezes a gente sente saudade do Estado, de um Estado que está presente, que regula a coisa. Mas eu acho que a superestrutura jurídica, ela é a grande novidade do capitalismo que se refere a isso, né? Essa determinação aí dessa relação capital e trabalho, né? E diferencia bastante da lógica medieval. Isso, e aí você vê, né, dentro do que o Alisson fala, né, que é do Estado do Direito, né, que ele defende que eles são derivados, né, do capital, né, do capitalismo, né, e surgiram a partir disso, né, que a forma como a gente conhece de Estado e de Direito, ele defende que é derivado do capitalismo, né. E aí a gente vê todo esse movimento das reformas, né, trabalhistas, que colocam o trabalhador como sujeito livre, ou sujeito de direito, e cada vez mais precarizado, porque aí tem lá o trabalho intermitente, né? Então você vem com o discurso que você é livre, então, para você trabalhar 3 vezes por semana, aí você pode fazer o teu horário, o próprio Uber, né? A uberização aí. Você vê toda essa lógica aí do trabalhador livre, né? Ele é livre para escolher quantas horas ele quer trabalhar, quantos dias por semana, mas ao mesmo tempo se tira todos os direitos, né?
nesses direitos que minimamente que garantem, né, que a gente tenha alguma coisa aí na relação trabalhista, né? E é esse discurso, né, dentro do direito, é justamente isso, né? É garantir que a teoria da equivalência, né? O trabalhador e o empregador, eles são livres, eles têm a mesma condição, né? Nas palavras aí do direito, né? Dos operadores do direito, né? Ele pode não vender, ele pode não se submeter a isso, né? Mas na verdade não pode, né? Na verdade é essa servidão aí, porque todo mundo precisa comer, precisa viver, precisa trabalhar para poder dar conta das suas necessidades, né? E o direito vem justamente para regular isso, como o Alessandro falou, né? Traz o contrato, no contrato está lá, são partes iguais, acordando coisas, mas na verdade não. Né? E aí, nas reformas trabalhistas, você percebe, né, nessa relação que antes era defendido pelo Estado, hoje não é mais. O sindicato não precisa mais participar para fazer, né, a rescisão dos contratos. Se o trabalhador perder, ele tem que pagar as custas. Então, né, tudo aquilo que a gente já conversou na outra reunião. Mas o grande discurso hoje é esse sujeito de direito e essa teoria da equivalência, né? Eles são iguais para pactuar o que eles quiserem, mas na verdade não são, né? Sobre essa questão aí, nós temos um especialista aqui, o nosso Rafael Cavalcante. Ontem eu fiquei com tanto orgulho na banca lá, que estava fazendo na Unifesp lá. Aí eu falei para o rapaz, não, olha, eu fiquei orgulhoso, você colocou o Rafael aqui nas suas referências, mas não pôs o texto, mas está na referência. Né? Ele falou, não, mas veja, eu li o livro dele todo, meu Deus, ele tem uma tese lá maravilhosa, não sei o quê, bababá, eu vou colocar ele no último capítulo. Mas, olha, fiquei orgulhoso, viu? Mas eu acho que você tem muito para falar sobre essa questão aí também, né, Rafa? Já estou te provocando aí, mas... Eu vou mais falar sobre o rapaz ter lido do que realmente falar sobre essa questão toda, né? Eu brinquei com o Ale que ele não citou ele, o Ale, porque seria muita responsabilidade, ele estaria na banca, né? Então é melhor citar o orientando, né? Porque eu não estou lá mesmo, é mais fácil, né? Não, aproveitar essa fala da Ana um pouco sobre essa questão. A gente até já fez, o Ale se lembra disso, que a gente teve uma época que discutiu, acho que uns 5, 6 anos atrás, a questão da teoria do valor, que não há sequer consenso entre os próprios marxistas, né? Há uma questão muito, enfim, um debate muito acalorado. Acalorado não sei, mas enfim, um debate em torno dessa questão do valor. Se, por exemplo, a gente pensar essa teoria nos dias atuais. Me recordo, Ale talvez vai se lembrar, de a gente comentar de empresas, claro, né? O trabalho é socialmente necessário, não dá para usar o exemplo de uma determinada empresa, onde a mão de obra é muito pequena e o processo é quase todo de capital constante e não variável. Qual teria a teoria do valor? Cito, por exemplo, uma empresa, lembra ali que a gente conversou, de cervejaria, onde você tem uma riqueza absurda, uma produção de riqueza absurda, e você tem um trabalho minúsculo, mão de obra, capital variável minúsculo, quase, assim, sei lá, processo. Onde estaria a teoria de valor nesse caso específico? Aí a gente comentava, está em outro processo, né? Ali estaria outra parte da extração da mais-valia. Estaria, por exemplo, poderia estar, por exemplo, na colheita de alguma coisa e tal. Poderia estar em outro lugar. Mas a teoria do valor, eu acho que atualmente ela deve despertar várias discussões, porque justamente por causa claro, aí tem a queda da taxa de lucro, enfim, mas ela não é por acaso que é uma teoria que vem sendo discutida bastante. Mas voltando à coisa lá da reforma trabalhista que a Ana estava comentando, né? Acabei me perdendo aqui, eu ia falar alguma coisinha que a Ana estava falando, da questão da igualdade, da igualdade, né? Quem trabalhador, né, estando na condição de manter a sua existência mediada por um salário, ele não está em condição de igualdade. Né?
nenhuma possibilidade de igualdade, né? Quer dizer, isso é um falseamento assim, absurdo, né? Porque eu não estou. Quando eu chego para assinar o meu contrato de trabalho, eu não tenho nada a não ser a minha força de trabalho e que eu preciso vender para que mantenha pelo menos ela, ou seja, a condição mínima de existência, né, que é comer, né, existir. E do outro lado, alguém que pode simplesmente dispensar essa força de trabalho porque tem várias outras, né, dispostas a isso. Ou seja, não há minimamente como se pensar em igualdade numa relação de contrato de trabalho, né? Ela falseia tudo isso. Agora, isso é o papel justamente da burguesia, quer dizer, tornar esse processo algo natural, né? E portanto, responsabilizar o trabalhador pela sua incapacidade, né, de estar mais qualificado, com as competências, como o Salão comentou, e habilidades que o coloquem aí mais apto a essa relação de trabalho. Eu acho que o nosso grande desafio é justamente, me parece que foi isso que o Marx tenta o tempo inteiro, é desnaturalizar essas condições. Né? É justamente mostrar, quer dizer, não sei se é exatamente isso, é muita pretensão minha dizer que é isso que o Marx queria, né? Mas eu estou dizendo que talvez um dos nossos desafios seja justamente esse, né? Desnaturalizar todo esse processo. Me parece que falta, e o texto apresenta de forma muito clara, e eu acho que é isso que nos falta, talvez, passar para a classe trabalhadora. Depois, a discussão do salário, do preço, do valor não pago, da mais-valia, é necessária de novo. Eu acho que a classe trabalhadora talvez perdeu essa consciência, né, do que aquilo que ele recebe como salário, na verdade, é uma parcela ínfima daquilo que ele produziu. Né? E que, na verdade, aí por isso a questão é tão importante, né? Ele não está pagando pelo trabalho. Se eu estivesse pagando pelo trabalho, se eu fosse cobrar pelo trabalho, eu pediria um outro valor àquilo que eu estou, pelo que eu produzi. Na verdade, o capitalista não paga. Isso é genial no texto. Ele não paga pelo trabalho, ele paga pela força. Ou seja, ele paga pelo tempo que eu vou dispor para ele utilizar. Isso tem que ser desvelado, né, para o trabalhador, porque senão a gente cai de fato nessa que o salário é justo. De fato é. Não é justo. Se eu estou pagando pelo tempo da utilização da sua força de trabalho, é justo. Mas não está pagando por um tempo, né? Aliás, não está pagando pelo trabalho, está pagando pela utilização dessa força. O que eu trabalhei foi muito mais, por isso a mais-valia é tão fundamental. Eu acho que uma das tarefas seja essa, né, de desvelar. E aí tá, essa questão da... eu vou ficar falando muito, né? O Ale foi provocar, enfim, eu falei o que nem sei se estou contribuindo, mas a questão da reforma, né, das reformas trabalhistas, de novo, ela coloca essa questão do salário para ser debatida, discutida, né? Porque enfim, e aí a questão do Estado, né? Mediando tudo isso. Por isso, quando eu cheguei um pouquinho atrasado, mas peguei ali lendo um pouquinho o debate ali, enfim, do Marx, e me fugiu o nome aqui agora do Weston, né? Enfim, a questão do Estado e as lutas e tal permanecem sendo justas, né? Como o Saulo comentou, porque imagine, né? Como a gente não parece, pelo menos no momento, ter condições objetivas, ou talvez tenha e a gente não esteja, enfim, sabendo lidar com elas, de uma transformação mais radical, a luta pelo salário continua sendo necessária. E quem faz essa mediação, o terceiro, como o Ale e a Ana acabou de colocar, é o Estado. Então, neste caso, né, é necessário, como dizia o Giovanni, né, nós já estamos, quando o Giovanni Alves faz aquela distinção entre precariedade e precarização. Isso é uma coisa legal, né, que ele explica. Porque a condição que nós estamos numa sociedade capitalista, em que, né, a minha existência depende é mediada pelo que eu posso consumir pelo salário, né, e já é uma condição de precariedade, uma situação social de precariedade. Né? Ele vai falando de forma muito sintética. Ou seja, nós já estamos em uma condição de precariedade. Agora, a precarização seria este processo que amplia as barreiras que foram postas por muitas lutas e que digamos, materializada nas leis, né, portanto, no Estado,
o processo de precarização, ele vai, como é que fala? Destruindo, né, todos os obstáculos postos pela classe trabalhadora, essa voracidade do capital. Então, essa luta precisa permanecer, pelo Estado ainda, mas precisa permanecer, porque senão a gente chega num nível de precarização. Já estamos, né? O trabalho intermitente é um exemplo assim, absurdo do que nós estamos, né? E estamos vivendo isso a todo tempo. Eu já viajei aqui, já fui para um monte de coisa, mas, enfim, nos parece ainda ser necessário essa luta para que a gente não tenha, como a reforma administrativa, a reforma trabalhista, processos ainda mais radicais de precarização do trabalho, né? Onde, enfim, ter salário, nós estamos numa condição que ter salário já é uma condição de privilégio, quase. Né? Óbvio, você vê o número de desempregados. A que ponto a classe trabalhadora chegou? É difícil dizer para a classe trabalhadora lutar por mais do que isso, se uma grande massa delas estão desempregadas. Ou seja, lá de novo, Ana, voltando, né? No contrato de trabalho, imagina, há meses, talvez anos desempregado, eu chego e agora tenho a possibilidade de assinar um contrato de trabalho. Que condição eu tenho? Né? Como estamos iguais? Não estamos, né? Enfim, é uma mistificação de tudo isso, né? Não tem como estar. Mas para a classe trabalhadora fazer o quê também, né? É difícil tudo isso, né? Quer dizer, e isso, é claro, a burguesia sabe exatamente disso, Marx já tratava sobre isso, quer dizer, coloca a classe trabalhadora diante de uma condição realmente, enfim, difícil, né? Pronto. Depois, qualquer coisa, eu... Valeu, Rafa. Viu? Antes de passar para a Ana, eu queria fazer duas provocações aqui. Primeiro, pedir para o Guilherme já ir pensando aí, porque esse é o tema da dissertação dele, um dos, né? Como que é o rebatimento que você viu na sua pesquisa, né? Entre esse processo de precarização e como isso vai rebater lá no ensino médio, né? Que é a sua especialidade. Eu acho que vai pensando nisso aí. Mas uma coisa que o Rafael falou, né, quando ele estava falando de uma empresa e tal, eu chamo a atenção aqui, nessa versão está na página 99, né, mas, enfim, aí quem está lendo no Marxistas aí é outra coisa, né, mas ele fala bem claramente, assim, né, fala assim, ó, sobre o trabalho social, né, para produzir uma mercadoria, não só é preciso produzir um artigo que satisfaça uma necessidade social qualquer, mas também o trabalho nele incorporado deverá representar uma parte integrante da soma global de trabalho investido pela sociedade. Tem de estar subordinado à divisão de trabalho dentro da sociedade. Ela nada é sem os demais setores do trabalho. Por sua vez, ele é necessário para integrá-los. Portanto, né, a mercadoria ela é trabalho social realizado. Né? Nesse sentido, ainda mais no período do imperialismo, né, no período da globalização, a análise dessa relação entre capital vivo e capital morto que você estava falando ali, ela tem que ser analisada em âmbito global. Quer dizer, os trabalhos faltam em uma determinada cadeia produtiva, sobra em outro. Desloca geograficamente, né? É sabido, por exemplo, no Brasil, né? Quer dizer, as indústrias saíram do ABC, foram para, né? Você pega a Toyota em Indaiatuba, em Sorocaba, pega a Ford na Bahia, pega a indústria da sandália lá, que saiu do Rio Grande do Sul, foi para o Ceará, pega toda a indústria da Europa, que foi para a Europa do Leste, ou foi para a China, né? Dos Estados Unidos para a China. Quer dizer, então, essa análise do trabalho social, ela já não pode ser vista. O Marx viveu no período da chamada concorrência, né, perfeita, enfim, mas na época do imperialismo, essa divisão do trabalho, ela tem que ser vista em âmbito global, quer dizer, onde estão os trabalhos distribuídos no mundo, né, por exemplo, eu tive a sorte de conhecer lá na fronteira do México com os Estados Unidos, né, as maquiladoras lá, por exemplo, quer dizer, a empresa dos Estados Unidos produz ali a 500 metros da fronteira, né, com um trabalho muito mais barato, né, e ao mesmo tempo para exportar, né, pega o caminhão e já está lá do outro lado, quer dizer, já tá, e principalmente com mão de obra feminina e tal, então,
essa análise ela tem que ser vista em âmbito global mesmo, né? Quer dizer, e aí também as multinacionais, etc., né? Quer dizer, como se dá essa repartição do lucro, né, entre o norte e o sul global, entre a matriz e as filiais, né? Como é o pagamento do salário na mesma empresa na Alemanha, da Volks, né? E no Brasil, e, enfim, né? E aí a mediação das leis trabalhistas em cada país, como que se dá o avanço da reforma trabalhista em cada país, o papel dos sindicatos, quer dizer, é um complexo, né? Maravilhoso, assim, né? Para você ver. Mas a Marta fez uma pergunta ali sobre o Estado mínimo, eu deixo o Guilherme respondeu, a Ana também, mas se não respondeu, eu respondo depois. A Ana, né, tinha levantado a mão. Não, só para completar, não sei se agora já não perdeu o timing da coisa, mas só para que eu estou lendo a Virginia Fontes, né? Porque agora eu tenho que decorar os livros dela, né? Para não apanhar na banca, né, Rafa? Que ela vai estar lá. Mas eu estava lendo justamente hoje, quando ela fala desse capital imperialismo, né? Justamente essa questão da teoria do valor, né? Acho que é mais atual do que nunca, né? O livro dela é de 2010, né? Mas ela fala justamente da função que os bancos assumiram, né? Eu vou ler um pedacinho aqui, só para a gente para esclarecer. Então, ela fala assim que os bancos, né, tinham a função utilitária, né, usuária. E aí agora eles passam a ter uma função enquanto o conjunto, né, desses capitalistas que é de pressionar, né, os capitalistas para que eles explorem mais. Então ela fala assim, ó, os bancos, pontos de reunião de capitais dos demais capitalistas, passam a depender de maneira estreitamente associada da expansão da extração de mais valor em sua realização no comércio. Então, o que ela diz assim, que antes os bancos tinham a função assim, né, que de usuário mesmo, né, as pessoas individuais iam lá, usavam. O que ela fala agora é que essa questão do juro, ele acaba criando um fetiche sobre o juro, que diz que o dinheiro, né, o lucro, o juro, se produz a partir do dinheiro, escondendo que, na verdade, esse lucro e esse juro se dá pela extração do mais valor, né? Então, só para a gente ilustrar um pouquinho isso que o Rafael falou, né? É bem interessante isso, né? Então, tudo tem extração de mais valor, né? Em todas as relações aí. Só que elas são fetichizadas, são escondidas aí na sociedade para dizer que não, que só tem a extração de mais valor quando você tem essa relação aí do trabalhador, né, direto, né, e são outras relações que apresentam também. Era só para contribuir com isso. Vai lá, Gui. Uma fala encomendada, hein? Olha que chique esse negócio. Muito chique, né? Não tô em condição de fazer fala hoje. Mas, enfim, não, só dizer que o Rafael falando lá que foi citado no trabalho lá, eu perdi um pouco da conversa, mas aí, não querendo te deixar mais feliz, mas eu também te citei lá na minha dissertação. Mas, mais uma, que não vai ter Melo nenhuma, vai ter Cavalcante lá, tá vendo? Só que daí eu citei o ex-orientado do meu próprio orientador, né? Pense na satisfação que eu tô. Ô, Glória! Brincadeiras à parte, quando vocês estavam falando ali né, o Alessandro fez a provocação aí dos rebatimentos desse processo de precarização na reforma do ensino médio, né, e aí pensando só um exemplo, eu não vou desdobrar muito, porque assim, eu tô tão transtornado de ficar mexendo com isso que eu tô meio fora do eixo, mas é justamente o último ponto que eu tentei escrever, não sei se eu dei conta, mas é justamente sobre como que esse processo, né, de precarização, ele educa essa juventude do ensino médio, né, sobretudo essa juventude que compõe a classe trabalhadora, para a certeza do desemprego ou do subemprego, né. E aí, quando vocês estavam falando, né, a gente chegou num ponto do desenvolvimento, né, e da precariedade da vida, né, sob o modo de produção capitalista, que assinar um contrato que te dê um vínculo empregatício é um privilégio. Então, assim, né, qual é o grande maior rebatimento de todo esse processo conjuntural que envolve a reforma do ensino médio? Pensando assim, né, é justamente
né, o encaminhamento da formação da força de trabalho em potencial do país, que a maioria compõe esses estudantes do ensino médio, justamente aí para conseguir, como a própria Confederação da Indústria vai colocar lá no mapa estratégico, né, para que consiga lidar com o que está planejado, mas também com o que foge do planejamento. Então, eu acho que é um pouco mais nesse sentido, quando a gente pensa nos rebatimentos desse processo todo, né, e aquilo que o Saulo estava falando também, de pensar essa função da educação, né, e pensando também da forma como a educação, ela contribui, né, nesses moldes e dentro da sua contradição para a formação dessa força de trabalho, é justamente pensar que essa força de trabalho, ela é uma força de trabalho já que nasce na precarização e vai continuar na precarização, e depois de formada ali no processo escolar, ela vai continuar precária. Enfim, é tudo precário e, enfim, é precário. Mas mais precária é a situação do mestrando. É demais. Em fase terminal. Não, até assim, eu que eu tô passando esses dias dando glória a Deus, vocês não sabem, tá? Assim, um negócio... Viu, Gui? Só para sua informação, na minha tela aqui, por exemplo, o Mirjan tá bem em cima de você. Né? O que é muito simbólico, né? São duas situações totalmente distintas, assim, né? Um aqui, ó, e o outro... Aliás, parabéns pro Mirjan, né? Agora, primeira reunião depois da defesa aí, né? Agora é o nosso novo mestre aí. Nosso mestre. Aliás, uma bela dissertação, né? Muito bom. Sobre escola sem partido, né? Eu tinha pego o livro do Rafael aqui, para quem não conhece o livro dele aqui, ó, chama Reforma Trabalhista e Projeto Educativo e Empresarial, de 2018. Muito bom. Inclusive, o livro, porque eu só li a dissertação. Nem ajudou ele a ganhar direitos autorais. Ô, Saulo, eu vou lhe dar então depois um livro, porque eu ainda tenho bastante aqui em casa. eu ficava acanhado de dar o livro. Olha, então eu vou distribuir para os colegas aí. Mas eu até vou falar, não leiam com tanto cuidado assim, tá? Leiam assim. Não, é um baita de um livro, é bom pra cacete. Ô, Rafael, me manda um que rola uma citação em artigo, uma hora dessa. Vamos inventar não, que já existe, né, o mercado das citações. Aí, ó, mais uma que usou, a Maroc aqui, ó. Na verdade, gente, eu preciso aqui fazer uma observação que o mérito desse trabalho é do Ale. Sério. Não estou puxando o saco agora, não. Agora é de verdade. Porque toda essa provocação foi ele quem fez. Esse desafio de fazer essa pesquisa, de analisar a reforma trabalhista e com a proposta de educação do empresariado, foi provocação dele. Então, foi ele quem pensou isso, e aí jogou para mim taquinar nisso aí, né? Mas o mérito de ter encontrado ali, ou pelo menos ter pensado em quais vínculos poderiam ter em tudo isso, foi o Ale mesmo, né? Coisa que eu não tinha comentado antes, eu acho, mas preciso fazer essa observação aqui. E acho até que esse trabalho responde pouco, né? Já que foi falado bastante aqui, responde pouco, mas ele provoca, talvez, para quem deu a lida, muita coisa. Acho que ele traz mais reflexões do que responde, né? Por causa até da limitação dos conhecimentos que a gente tinha e das dificuldades que a gente teve. O Ale vai se lembrar, porque não tínhamos, pelo menos talvez tenham mais aí. Mas na época a gente teve dificuldade de encontrar textos que já faziam essa relação, né? Então a gente não teve um paralelo assim para seguir, então foi um desafio. Então acho que ele tem muito mais questões a ser pensadas do que respostas. Mas eu fico bem feliz assim de estar algumas pessoas lendo, mas é mérito do Ale, quem pensou isso. Por sinal, ele tem um texto antes do livro. Você tem um artigo, Ale. A gente tem junto, né? Eu, você, o Nóbrega, não. Você tem um? Não, você escreveu um sozinho. Ele não divulga as obras dele. Ele tem um texto que ele discute isso, e é anterior ao livro e anterior à dissertação, se eu não estou enganado. Ou foi no percurso da dissertação. Ale, ache isso no seu currículo Lattes. Tá bom. ele tem um artigo que trata sobre isso, que é ótimo, por sinal. Beleza.
Viu? Só queria dizer aqui, ó, o Saulo também, que é orientador, aí o Rafael também é orientador, né? Quem mais que é orientador aqui? Bom, enfim. Tem esse livro aqui, A Bússola do Escrever, né? Que ele fala assim, e é o Mário Osório Marques, né? Que é lá do Rio Grande do Sul, já é morto, né? Morreu em 2002. Ele fala assim, ó, ele fala sobre o papel do orientador, né? Ele fala assim, orientar de início significa ajudar o orientando a descobrir o que quer investigar, delimitando seu tema, hipótese de trabalho, traduzido em título conciso, capaz de se decompor em capítulos e em itens distintos. Então, o papel do orientador é ajudar o orientando a descobrir o que ele quer pesquisar, tá vendo? Ô, Saulo, posso encomendar para você aí? Você que é o nosso especialista aí no neoliberalismo, vou responder para a Marta lá, a pergunta dela. Eu não vou me meter aqui. O Saulo tem o livro dele ali também, do neoliberalismo ali. Aí você me quebra, hein? Bom, eu vou tentar... Vou ler aqui de novo a pergunta da Marta, né? O Estado intervém a favor do capital? Ainda temos um Estado mínimo? A gente entende que o Estado sempre interviu a favor do capital, né? Embora a gente consiga, a partir do Estado, ter algumas conquistas, principalmente, historicamente, né, a partir do estado de bem-estar social, depois da Segunda Guerra Mundial, a classe trabalhadora conseguiu algumas conquistas por meio do Estado, né, garantias sociais, seguridade, previdência, né? Mas mesmo nesse modelo de bem-estar social, ainda o Estado era um Estado do capital, né? Sempre interviu a favor do capital. E essa lógica que a gente tem a partir da década de 70, né, que é uma retomada do capital, né? Eu gosto bastante da tese do Harvey, né, que ele fala que na verdade, o neoliberalismo é uma retomada, né, do período anterior à Primeira Guerra Mundial, né? Retomada das taxas de exploração anteriores, né? Mas a partir da década de 70 a gente tem um desmonte, um ataque, né, do Estado de bem-estar social, das conquistas dos trabalhadores, né? E aí é o que eles chamam de Estado mínimo. Mas o Estado mínimo, na verdade, ele é um Estado máximo, né? Porque é um Estado mínimo do ponto de vista do social, né? Das garantias sociais, e ele busca individualizar essas garantias, né? Particularizar essas garantias sociais, né? Então, com educação privada, saúde privada, previdência privada, né? Então ele vai individualizando essas garantias sociais, mas ao mesmo tempo ele se torna máximo para o capital, né? E um Estado quase que total, né? Totalitário, porque a gente vê, por exemplo, está acontecendo no Brasil, né? Um aumento das forças de repressão. Então, o Estado atuando mais como um Estado repressor, né, um Estado totalitário, que vai reprimir qualquer reivindicação contrária, qualquer movimento contrário àquilo que seja o oposto do capital, né, aquilo que seja o movimento do capital. E mania de falar com a mão. E a gente vai ter um Estado que é, né, uma ampliação desse poderio das forças de repressão, capital, e um aumento das forças, né, de salvaguarda do capital também. Porque a tendência do capital é sempre entrar em crise. Isso é uma tendência,
Marx também já define lá, então sempre, né, a tendência do capital entrar em crise. Então, o Estado não vai deixar de existir no neoliberalismo, mas ele vai existir como uma salvaguarda do capital, né? Processo de salvaguarda quando a crise aperta, ela vai lá, o Estado, né, injeta bilhões para salvar as empresas, para salvar os bancos, né? E essa a gente vê, né, um Estado mínimo do ponto de vista social, minimizando as conquistas sociais da classe trabalhadora e maximização do poderio do capital. Isso vai patente, então cada vez quanto maior se amplia as crises do capital, também se ampliam essa minimização do Estado. A gente tem agora, por exemplo, a reforma trabalhista, né, que minimizou os direitos trabalhistas, individualizou essas questões, e hoje a gente está em pauta a reforma administrativa, que é o cheque final, né, o checkmate no Estado, que foi a ideia de um Estado social. Porque ali você vai ter... eu estou fazendo um curso, né, sobre a reforma administrativa, e tem um conceito que cai bem nessa ideia, que é o conceito de subalternidade, que é o seguinte: o Estado só vai poder oferecer serviços que não existem no mercado. Aquilo que existe no mercado, a prioridade é do mercado. Então, o que não tiver a educação, você tem educação, né, escolas particulares. Então, não é prioridade do Estado investir na educação. Só aqueles serviços em que o mercado não atua, que o Estado pode atuar. Isso já é um conceito que já existe nas empresas públicas, né? Mas que vai ser utilizado agora para os serviços públicos, né? E está impresso nessa reforma administrativa. Então, vai ser o checkmate, né? Em todas as conquistas, em todos os serviços públicos, né? E aí é a liberalização completa, né? A gente vai voltar para a ideia de Estado que havia antes da Primeira Guerra Mundial, né? Antes do Estado de bem-estar social, que era basicamente essa noção de Estado, né? Um Estado que é protetor do capital e salvaguarda da economia capitalista nos momentos de crise. Muito bom. Quem que levantou a mão? A Marta ou o Lucas? Que tá difícil de definir aqui. É a Marta? Não, professor, eu só queria justificar minha pergunta, porque dias atrás eu assisti a um debate sobre esse tema, sobre o papel do Estado, e uma das participantes se referiu ao Estado como estado de morte. Aí, principalmente no contexto de pandemia, ela colocou exatamente essa expressão. Por isso que eu fiz essa pergunta só para justificar, tá? Tá certo. Muito bom. A tal da necropolítica, né? E aí acho que mereceria outro... Alguém mais que não falou, quer falar? A Noeli, olha que a vontade dela de falar. Lucas! Bom, primeiramente, boa noite, professor Alessandro, boa noite a todos. Eu creio que não tenho muito a contribuir com o grupo, mas só aprender, né? E eu estou acompanhando, né, as discussões de vocês, né? Principalmente isso que o professor Saulo falou, né, do papel do Estado e tal. Né? A gente vê, né, através da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, da reforma do ensino médio, né, né, que é o Estado intervindo em favor da classe burguesa, né, servindo como o escritório de negócios, né, da classe burguesa, né, em favor do sistema capitalista. E eu tenho uma dúvida, né, a respeito do salário mínimo, né, qual o critério que é utilizado para estipular um salário mínimo, e queria ver com vocês, né, até que ponto, né, tá essa desproporcionalidade, né, desse salário mínimo, né, visto que Marx denuncia, né,
desproporcionalidade entre entre o valor que o trabalhador produz, né, daquilo que é remunerado, né? Eu queria que vocês me ajudassem a entender qual é o critério, né, que é estipulado para colocar um salário mínimo na sociedade e até que ponto, né, está essa desproporcionalidade. É só uma dúvida, né? Professor Alessandro, posso ler um negócio para ele aí sobre isso? Vai lá. É a máfia Virmon Cantagalo, né? Artigo 7º da Constituição, só para uma ideia o que diz o salário mínimo. São direitos do trabalhador urbano e rural, além de outros que visem a melhoria dessa condição social. Salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Então, se fosse seguir a Constituição, estava razoável, né? O problema é que esse é o mínimo e a gente não tem condição de receber o mínimo. O que a gente recebe é somente o suficiente para aguentar mais um dia, para poder não morrer até chegar no serviço amanhã, né? Verdade. Eu coloquei ali do lado o link do Diese, que faz aquele levantamento, né? Então, Lucas, para você ter ideia, para cumprir o que a Constituição exige, segundo o Diese, seriam necessários 5.330,69. E aí você vê que o salário mínimo está 1.000 e pouquinho, não chega nem 1.100, né? Não lembro o valor exato. Na verdade, está 5 vezes menos do que o que seria ideal para uma família se sustentar, né? Segundo os critérios constitucionais, né? Mas assim, ó, se você for ver aqui, o salário ele paga a força de trabalho, né? O salário ele tem a ver com a reprodução dos trabalhadores e da sua família, que aí a questão da sua família também, enfim, é controversa, mas a reprodução dos trabalhadores como trabalhadores, né? Então, o salário ele não tem nada a ver com o que você produz, né? O Rafael falou isso, né? Eu acho muito bem. Quer dizer, você não ganha o salário pelo que você produz, porque você pode produzir qualquer coisa, você pode estar na loja vendendo qualquer coisa, não importa. O salário não tem nada a ver com o conteúdo do que você faz, né? O salário tem a ver com a reconstituição, a sua própria reconstituição como trabalhador. Como o Merjan muito bem falou na sua delicadeza habitual, né? O mínimo necessário para que ele acorde no dia seguinte e vá trabalhar, né, Merjan? É mais ou menos isso. Então, mas é lógico que a tendência do Estado, e o Marx fala no capítulo 13, né, do livro 1 ali, que é fantástico, né, aquela parte, assim, que ele fala da intromissão do Estado, né, da necessidade de que o Estado intervenha na economia ali para moralizar o mínimo necessário. Porque no começo da Revolução Industrial morriam milhares de crianças porque ficavam em casa sem cuidado nenhum, as mulheres iam trabalhar, os homens, as mulheres drogavam os filhos, né, para que eles pudessem dormir até que elas voltassem, ou seja, havia uma situação, assim, moralmente desprezível, né, e aí, então, houve a intervenção do Estado para garantir mínimos, né, tanto que, como eu disse lá no texto, né, as conquistas que se conseguiram ali na Inglaterra, naquele período, né, a Associação Internacional tinha como um dos objetivos exportar isso, né, para outros países, né. Mas então, assim, quando você pensa em salário, você pensa nisso, na reprodução, né, mas aí você pensa sempre assim, ó, há um esforço de um lado da classe trabalhadora por ampliar o salário e reduzir jornada, porque a classe trabalhadora, mesmo sem ter a teoria do Marx, ele sabe que quanto mais tempo trabalha, mais está sendo explorado, mesmo sem saber a teoria da mais-valia, né? A gente sabe que se a gente trabalhar 1 hora a mais, a gente está sendo explorado, né? Mais do que se trabalhar 1 hora a menos, né? Então, a luta histórica da classe trabalhadora foi redução de jornada e aumento de salário, né? E aí você pode analisar isso, quer dizer, o esforço que existe, né,
de reduzir esse mínimo ao mínimo possível, ao mínimo, né? No caso do Brasil, o salário mínimo de R$ 1.000 quer dizer, menos que isso é indigência, né? Para quem trabalha todo dia e tal. Quer dizer, indigência é Bolsa Família, por exemplo, que dá 180 ou 70 reais, a maioria das mulheres ganham menos de 100 reais, né? Isso é indigência, né? É uma assistência social, né, horrível, assim. Mas o salário é isso. Agora, você imagina, por exemplo, né? Quanto mais o trabalhador produz, ele, na composição mecânica orgânica, né, do corpo com a máquina, vamos dizer assim, né, nesse exemplo, né? Quer dizer, o cara produz, né, ajuda a produzir, porque ninguém produz nada sozinho, né, ajuda a produzir, assim, milhões e milhões em mercadorias, né? Então, quanto mais ele produz, mais o salário dele é relativamente menor, porque o salário dele não vai aumentar conforme mais ele produz. Então, por exemplo, se antes ele produzia com uma máquina 200 produtos, e aí veio uma máquina nova, ele produz 400, o salário dele não vai aumentar o dobro. E aí, então, o salário dele vai proporcionalmente ser a metade, porque ele está produzindo o dobro e ganhando a mesma coisa, né? Se é que a minha matemática está correta, né? Porque eu sou de humanas, né? Então, mas é por aí, né? Então, quanto mais aumenta a produtividade, mais o salário ele reduz proporcionalmente, porque você produz mais e continua ganhando a mesma coisa. E aí, então, as lutas, né? Quer dizer, e aí você vê a distribuição desigual de salários entre as profissões, né? Entre os que realizam trabalho manual e trabalho intelectual, né? Entre os trabalhadores do campo e da cidade, entre os trabalhadores do comércio e da indústria. Quer dizer, como que esses salários são distribuídos, né, geograficamente, no norte, no sul global, né? Então, assim, quer dizer, essa questão também é muito, muito complexa, né? O mundo é muito louco, mas pensar assim, né? Quer dizer, enfim. E aí, só uma coisa para terminar. Pensar nas relações, por exemplo, se você pensar no estado de bem-estar social, né? Quer dizer, na composição do salário a partir das políticas públicas, né? Então, você tem, por exemplo, além do salário, você tem quais outras políticas que te ajudam, né? Ou não ajudam. Por exemplo, um trabalhador médio brasileiro, além do salário dele, o que o Estado ajuda ele? Ao contrário, né? É imposto pra cacete, né? Mas você tem, por exemplo, países que têm... por exemplo, no Brasil, você fica desempregado, o seguro-desemprego é uma miséria, né? Por pouco tempo. Mas tem países que têm mais, né? Tem mais, vamos dizer, mais benefícios, né? A gente poderia chamar o salário social, assim, vamos dizer, que amplia, né? Amplia a capacidade de se reproduzir, né? Mas, enfim, não sei se a gente respondeu aí. Sim, foi bem esclarecedor, né? Mas a situação tá de mal a pior, né? Como diz. Viu? Eu só queria, eu acho que a gente está indo já para os finalmente. Eu não queria perder essa oportunidade que o Lucas falou aqui do salário, para dizer assim, ó, qual é a consigna? Bom, depois, lógico, está aberto, né? Mas qual é a consigna? Né? A consigna marxista e comunista é o fim do trabalho assalariado. Né? Quer dizer, o trabalho assalariado é a grande mediação do capital. É a partir do assalariamento que se dão as relações. Então, uma luta anticapitalista é uma luta contra o salário, contra a sociedade do salário, vamos dizer assim, né? E não sou eu que estou dizendo isso, né? O Marx fala aqui, né? Em algum momento, né? Ele fala assim, ó, em vez do lema conservador, um salário justo para uma jornada de trabalho justa, deverá inscrever na sua bandeira essa divisa revolucionária, abolição do sistema de trabalho assalariado. Né? Quer dizer, então, o trabalho assalariado é o cerne, vamos dizer assim, do sistema do capital, né? E a partir dele que se explica toda, não do salário, mas do sistema, né, do assalariamento. Né? Falei demais. Alguém quer colocar? Eu só acho que a gente tem que ir se encaminhando um pouco para o final, que também já é tarde já, né?
O Guilherme tem que terminar aí a dissertação, tem que cuidar do gatinho. E o gato, deixa eu ver, Gui. Levanta aí, levanta aí. Oh, meu Deus do céu. Como que chama? Não é Lenin, não, né? Igual da Luciane. Essa é a Chita. Tá. Muito bem. Gente, alguém mais quer fazer alguma colocação? Hoje a gente saiu um pouco do texto aqui, mas também, ao mesmo tempo, acho que foi legal, né? Fernando, não quer falar nada, Fernando? Tá quietinho aí? Tudo certo? É que eu fico refletindo, parece que eu sempre chego na mesma coisa, que é a questão do salário, né? Como o Paulo já falou ali, do salário mínimo não ser mínimo, né? E ele ser somente um valor que te mantenha vivo para você voltar a trabalhar. E se a gente for a fundo e calcular o que a gente gera, né, para o local onde trabalhamos, enfim, eu falo trabalhamos no geral pensando na sociedade. É uma coisa, assim, revoltante mesmo, porque não recebemos de volta o que trabalhamos, né, não é justo se pensar na questão fora do salário. Eu estou trabalhando X horas para um X salário. Não é justo para o trabalhador que doa, né, que está lá trabalhando e que ele não recebe aquilo que é mínimo, né? E eu penso assim, mais além, porque se a gente pensar numa questão de realidade, o trabalhador ele não trabalha às 8 horas, né? Na realidade, um trabalhador num comércio, por exemplo, ele não trabalha 8 horas. Ele não sai de lá às 6, que é para ele sair, né? E raramente isso acontece. Nas escolas particulares, por exemplo, as professoras também não trabalham somente o horário que ela deveria trabalhar. Ela trabalha mais, né? Isso vai além também dos estagiários, né? Eu estive em todas essas posições e eu digo que a gente se doa muito mais que isso. E a gente traz ali o amor pela educação e tudo, mas a gente não vive só do amor, né? A gente precisa nos manter dentro do sistema capitalista. E aí eu penso assim, dentro de tanta discussão que o Marx trouxe para a gente, essa reflexão, é um abrir de olhos imenso, né? Do que a gente vive enquanto sociedade capitalista. Então, eu, assim, sempre fico revoltada ao ler e pensar no que a gente vive hoje, assim, num conjunto de sociedade capitalista mesmo, não dentro de escola, dentro de comércio, mas num conjunto mesmo, né, do que não nos mantém e no que é sugado da gente, né? Muito bem. Viu? Só mais um momento cabotino aqui, Saulo. Eu tinha pego aqui, ó, para mostrar o livro do Saulo aqui, ó, as políticas neoliberais e educação pós-moderna no ensino paulista, que é do mestrado dele, né, em Araraquara, né, Saulo? E aqui, ó, o neoliberalismo e resistência na educação. Esse é em conjunto aqui o Rafael e o Saulo. Aí tem participação do Mirjan, que eu tô vendo daqui, né? O Edilson também tem aqui, não tem? Não. O Edilson não. Tem o Saulo, o Rafael, o Mirjan e tem outras pessoas ali. E esse aí você fez o prefácio, né, Ale? Ou não? Tá fechado seu microfone, Ale? Não, eu escrevi a orelha do seu livro só. A orelha? Que foi a parte mais importante do livro. As orelhas, claro. As pessoas vão ler a orelha, né? As pessoas vão ler a orelha. Nossa, chamaria. Eu só queria falar mais uma coisa em cima da fala da Fernanda, só para não perder essa... já estamos estourando. Não, é que, e justamente nesse período de crise, né, confirmando a tese do Marx, é o momento que a burguesia aproveita para esbulhar ainda mais no trabalho, né, o salário do trabalhador. Ver essas propostas morais, né, de
redução do salário dos trabalhadores, redução de jornada, redução do salário, né? É imoral isso, porque o salário já não corresponde à necessidade do trabalhador. Aí você ainda vai rebaixar o salário dele no momento da crise, justificando que o país vai entrar em crise, né? E toda essa situação. É romantizada a exploração. É romantizada, né? No caso do trabalho intermitente, não se tem sequer a garantia do mínimo. A lei, né, foi posta de não se tem sequer a garantia do mínimo. Então, o mínimo hoje, claro que serve para... é uma garantia constitucional, mas serve muito mais para o trabalhador, enfim, ter ali uma certa, abre aspas, segurança de que receberá um valor do que para o capital mesmo. O capital não está preocupado se esse mínimo vai lhe dar condições de reproduzir. Tanto é que propõe você receber até menos do que o mínimo, como o trabalho intermitente, como o Saulo acabou de falar, com redução de jornada e redução de salário. Então, quer dizer, é você que precisa se virar para se manter e existir com o que ganha. O mínimo foi posto, mas na verdade não precisa nem sequer ser cumprido, né? O mínimo, né? Então, o mínimo, ele fica agora quase que num aspecto quase mais, sei lá, não, ideológico não é a palavra, enfim, mas meio para convencer a classe trabalhadora de que há um mínimo, do que de fato uma preocupação do capital de que esse mínimo lhe dê condições de sobreviver. Tanto é que propõe que você receba até menos do que o mínimo, porque você vai viver de alguma forma, ou também não vai viver, não importa se você vai, porque tem milhões de desempregados e se você não estiver, né, podendo nem ao mínimo sobreviver com ele, outros tentarão, enfim. Você vê como é realmente destrutivo o capital, como é terrível, né, o capital. Ele não está tão preocupado com o mínimo, essa preocupação é nossa. Mas o capital, quer dizer, você recebe até menos do que o mínimo, né, que é o que as mudanças que estão propondo. Então, o mínimo pode não dar nem condições de manter a própria força de trabalho. Né, que você fala assim, o salário é para que mantenha a reprodução da força de trabalho. Mas o mínimo sequer dá condições a isso. E o capital não está preocupado com essa reprodução, porque vai se reproduzir, porque há milhões de pessoas que estão sem salário e vão aceitar e vão dar um jeito de manter as condições dessa força de trabalho para continuar reproduzindo. Né? É muito perverso isso, né? É terrível. O Edilson tinha levantado a mão aí? Parece. Já baixou. Então, eu até brinquei com os professores no privado aí que vem exemplo do serviço da gente na cabeça. Sobre a mais-valia, nós temos um colega assim que é bem difícil de fazer entrar na cabeça dele, que ele trabalhava na hora do almoço e depois do horário, de graça no caso, né? E a gente chamando a atenção dele, enquanto se estiver fazendo isso, nós não vamos conseguir funcionário a mais. Imagina então se ele soubesse que dentro das 8 horas ele já fazia mais-valia. Sobre o que vocês estavam falando do salário mínimo, na nossa empresa nós tínhamos bastante benefícios antes. Tinha vale alimentação, quando ia dar apoio para outra cidade, tinha diária. E no tempo do governo do PT tinha até o Vale Cultura. Só que daí sempre nós alertava o sindicato de estar aceitando essas coisas e aumento nessas coisas e não no salário, que de uma hora para outra poderiam cortar. E foi bem o que aconteceu. Com essa reforma trabalhista cortaram tudo, né? Daí sempre, ao invés de aumentar o salário, não, vamos aumentar o Vale Cultura lá. E era aceito, né? Daí agora, do nada, cortou tudo e ficou defasado o salário daí. Mas eu acho que é isso, então, né? Tem mais alguém que quer colocar alguma questão? Tchau, gente. Boa noite para vocês. Ô, Gui, deixa para a próxima, vai? Tá bom já. Valeu. Boa noite, gente. Valeu.